Então, vamos lá, eu espero apresentar em 30 minutos ou um pouquinho mais. Esse é o título da Ciência para a Inovação, Projeto Maglev Cobra. Eu gostaria de começar com uma imagem icônica sobre inovação tecnológica. Ela me diz muito. É essa conhecida história do Davi e do Golias. Tem que se perceber que o Davi foi um inovador. E isso daí tem mais do que 3.000 anos, né? Mostrando que inovação não é novidade. Foi sempre quando nós nos defrontamos com situações muito difíceis de serem superadas, surgem ideias. Se o Davi tentasse segurar um escudo, uma lança, ele não teria condições de vencer o Golias. Mas ele usou tecnologia, transformou a energia cinética de uma pedra em rotação em energia cinética de uma pedra em deslocamento e, finalmente, em força vezes deslocamento na cabeça do Golias e venceu a história. O que eu pretendo apresentar hoje é uma explicação um pouquinho mais formal para esse fenômeno da inovação, exemplificando com o projeto Maglev Cobra. Então, a apresentação está assim preparada. Primeiro, eu coloco um modelo conceitual com base num trabalho de Schumpeter, de 1934. Em seguida, eu destaco os ingredientes necessários para que a inovação tecnológica ocorra, como se fosse um bolo. O que eu preciso colocar ali naquela panela para que o resultado seja um bolo de sucesso. Em seguida, repito para vários, talvez, esse problema de como medir em que estágio a inovação tecnológica se encontra. Atualmente, isso tem sido feito pelos índices TRL, que também já são norma brasileira. Em seguida, eu exemplifico tudo isso que foi apresentado anteriormente com o projeto Maglev Cobra, que está sendo desenvolvido desde o final do século passado. Na verdade, o Maglev Cobra começou a concepção dele de 1998. Depois, segue-se alguma reflexão sobre a situação em que o Brasil se encontra, para finalmente concluirmos com os agradecimentos. Bem, o modelo conceitual da inovação tecnológica foi proposto em 1934 por esse alemão Schumpeter, e esse livro dele é tão importante que existe, foi a edição que eu li de 2017, onde ele apresentou a seguinte concepção. Ele diz que a economia, numa situação regular, seria até uma situação que sempre ocorria antes do capitalismo, era uma economia circular, onde o preço das coisas era o custo da produção mais uma pequena margem de lucro. Praticamente, a economia poderia funcionar na base de escambos. A moeda só facilitava um pouco essa troca. Mas o que acontece? Uma ruptura dessa economia circular pode ocorrer quando surgem novos materiais ou novos métodos ou até novas jazidas. Se descobre uma abundância, digamos, de neodímio, no caso do nosso projeto Maglev Cobra. Isso daí pode impactar muito todo o sistema econômico. O Schumpeter, o que eu faço nessa transparência é resumir o livro dele, que é um pouquinho longo, mas é a ideia central encontra aqui. Depois vocês podem criticar quem conheceu o livro. Os ingredientes que ele destaca para a inovação, evidentemente, tem que ter o empreendedor e também o investidor financeiro. Aqui é que entra a importância, vamos dizer, da economia capitalista, porque ela se caracteriza justamente por permitir uma reserva para investimento. Numa economia feudal, praticamente não existia essa reserva para que o inovador, o empreendedor, possa ser suportado até que a proposta inovadora dele se enquadre
e entre no mercado. O lucro do investidor e do empreendedor ocorre enquanto o preço do produto se mantiver estabelecido pelos padrões anteriores, o padrão da economia circular, e o custo for dado pelo método inovador. O método inovador sempre traz grandes vantagens. Com o passar do tempo, a tendência é o preço do produto cair para o valor de uma economia circular, porque aquela ideia ou aquele procedimento já é dominado por vários que começam a reproduzir. Essa foi a proposta de Schumpeter, uma proposta, um livro que apresenta uma proposta teórica. Na prática, evidentemente, essas rupturas vivem ocorrendo em diversos momentos e por diversos motivos. Não é essa concepção, mas a ideia aqui é só ter um modelo para entender o que permite a inovação. Eu coloco isso também como uma imagem, que talvez facilite um pouco fixar essas ideias, como se fosse uma mesa de ping-pong onde tem uma bolinha na mesa. Então, ocorre uma mudança, uma ruptura tecnológica e a bolinha sai do centro, começa a correr para as extremidades. Então, é necessário que os outros pés vão se ajustando, pequenos pés vão se ajustando, até que, finalmente, a bolinha volte para o centro. Ou seja, uma tecnologia revolucionária leva a uma série de pequenas inovações, essa foi a revolucionária, que permitem que se atinja um novo patamar de equilíbrio. Perceba que isso está em perfeita harmonia com a proposta do Schumpeter. Esse novo patamar seria uma economia circular. Aqui exemplifico algumas disrupções tecnológicas significativas, não todas, mas algumas. Sem dúvida, a máquina a vapor e o regulador de Watt, que melhorou muito o desempenho da máquina a vapor e iniciou a Revolução Industrial, é, sem dúvida, uma disrupção tecnológica. Em seguida, a introdução da energia elétrica, os ícones pessoas, né, são o Edison e o Tesla, um defendendo a corrente contínua, o outro a corrente alternada, daí essa guerra de correntes. Outra disrupção foi a invenção do transistor pelo Bardeen, o Shockley e o Brattain, em 1948, nos laboratórios Bell. Vocês sabem, os três merecidamente ganharam o prêmio Nobel alguns anos depois. Agora, no novo milênio, né, nós temos uma verdadeira revolução industrial das comunicações e, muito mais do que isso, em novos materiais, supercondutores, ímãs, o grafeno, fibras de carbono, fibras ópticas, que estão permitindo muitas inovações. Eu destaquei em vermelho supercondutores e ímãs, porque são os materiais que usamos no projeto Maglev Cobra. Mas eles são usados também em muitas outras aplicações. Muitos aparelhos médicos usam supercondutores. Os automóveis, hoje em dia, estão repletos de ímãs, vários motores elétricos também. Então, aqui o quadro geral dessa situação com essas rupturas tecnológicas, algumas que nós presenciamos no século XIX, XX e XXI. Agora, vamos ver, entendendo a inovação tecnológica como bolo, né, quais são os ingredientes para chegar nessa inovação. E eu vou me basear aqui num livro do John Mullins, que fez uma pesquisa com várias empresas, startup, e verificou quais que tinham tido sucesso e que elementos tinham sido respeitados para que o sucesso ocorresse com mais frequência. Ele escreveu esse livro e os ingredientes propostos pelo Mullins estão baseados principalmente nos seguintes conceitos. Ele diz que
há necessidade que exista um mercado ávido daquele produto e que exista uma indústria com capacidade de produzir aquele equipamento que o mercado deseja. E, para tanto, são necessárias pessoas que façam essa ponte. Um exemplo bom é o telefone portátil. Isso daí é um desejo de todos. Antigamente, só usavam telefones móveis soldados de exército, porque tinham força suficiente para estar carregando pesadas baterias. O sucesso do telefone móvel, que era já uma necessidade, um desejo de consumo do mercado, só veio quando a indústria evoluiu para fazer baterias leves, para se ter disponibilidade da internet, de microprocessadores, o que tornou viável você colocar um verdadeiro computador no bolso e sair por aí tirando fotografia, mandando mensagem, lendo mensagens, procurando coisas na internet. Bem, e quem são essas pessoas que permitem fazer essa ligação? Percebe que essa ligação, voltando para o caso do telefone celular, essas pessoas não ocorreram aqui no Brasil. Aconteceram na Ásia, aconteceram nos Estados Unidos, na Europa, mas aqui no Brasil não. O que falta? E aí vamos um pouquinho mais a fundo no Mullins. Ele propõe esse sistema aqui, que é dito de 7 domínios. Ele divide o mercado em 2 domínios, a indústria em 2 domínios, e as características das pessoas para fazer a ponte entre o mercado e a indústria, com 3 características principais. Uma é ter uma missão, uma aspiração, uma propensão a trabalhar em situações de risco. E a outra é a capacidade de executar em situações bastante adversas. Isso aqui, o brasileiro está bastante treinado, né, a trabalhar em situações adversas. E, finalmente, ele bota uma conexão com os extremos da cadeia produtiva. Em suma, se nós formos espremer essa habilidade aqui, resulta no conhecimento técnico e em recursos financeiros. Isso daqui cai também no que o Schumpeter já tinha dito, o acúmulo do investidor capitalista que permite injetar recursos na inovação. O Mullins chama 7 domínios porque são 2 para mercado, 2 para indústria e 3 para as pessoas. Eu acho que não cabe aqui entrar no detalhe, mas só mostrando que existe uma certa harmonia naquilo que o Schumpeter propôs em 1934 e que o Mullins fez uma revisão rigorosa, baseado num procedimento de investigação com muitas startups, para chegar a essa conclusão dele. A métrica da inovação tecnológica, para se saber quanto inovamos, ela veio pela NASA, depois do acidente com o ônibus espacial, que dividiu o desenvolvimento de uma tecnologia em 7 níveis. Os 3 primeiros, eles estão voltados ao que a gente pode chamar, uma escala reduzida, uma prova de conceito. Os 2 seguintes correspondem a um trabalho em ambiente de laboratório, mas já com uma escala maior. Eu chamo a atenção aqui aos níveis 6 e 7, que correspondem ao sistema em escala real em ambiente externo. O nível 6 é a verificação do funcionamento no ambiente relevante. E o nível 7 é essa validação, porém de uma forma operacional contínua. Uma sutil diferença dos 2 estágios. Num, digamos, você mostra, funciona. No outro, você diz, olha, consigo fazer funcionar com regularidade. Além disso, segue-se para os níveis 8 e 9, que, segundo a NASA, isso foi uma proposta da NASA,
o nível 8 seria um sucesso de testes, e o nível 9, sucesso de operações. E a NASA termina aqui porque, em geral, a NASA fica satisfeita em fazer um equipamento. Para quem pretende fazer um produto para cair na indústria, eu acho que fica faltando um nível 10. Isso daqui está fora da norma, talvez justamente porque a NASA só fabrica uma vez, mas para quem pensa em fazer um produto como nós, um veículo para transporte, temos que ter em vista um nível 10. Para entender melhor essa dificuldade, essa escala, eu fiz um desenho que mostra que os primeiros níveis, os degraus têm uma distância menor, e a distância entre os degraus vai aumentando. Isso daí é dificuldade em recursos financeiros, em pessoal, na capacidade industrial também. Então, é como se fosse uma escala com um jeitão de uma escala logarítmica. A parte usou as cores, né? Azul, a prova de conceito, o ambiente, escala real em ambiente controlado, escala real em ambiente externo, primeiro produto, e, finalmente, né, quem deseja realmente comercializar, industrializar, ainda tem esse degrau, e note que a distância ainda é maior. É o esforço, é o que torna, na verdade, a engenharia muito mais desafiadora do que a física. Para o físico, a descoberta é suficiente. Para o engenheiro, a descoberta está aqui. Para o engenheiro, tem todo esse caminhar até ele ficar satisfeito com o resultado do trabalho dele. E o exemplo, para materializar isso, que eu aprendi essas coisas, não de uma forma acadêmica ou bancária, teórica, foi fazendo o projeto Maglev Cobra, refletindo sobre ele e descobrindo esses autores ao longo do tempo que foram confirmando aquilo que eu tinha experimentado. O que acontece com o Maglev Cobra, aqui resumido? Eu trabalho com trilhos de ímãs de terras raras, percebam aqui um novo material que só foi sintetizado por volta do final do século passado, em termos de disponibilidade industrial. O motor linear, esse daí já era conhecido, mas para conseguirmos a levitação, nós precisamos de supercondutores refrigerados com nitrogênio líquido. No interior de criostatos, que são essas caixinhas azuis, são verdadeiras garrafas térmicas, mas recebem esse nome por serem garrafas térmicas para baixas temperaturas. No caso do nitrogênio líquido, é menos 197 graus Celsius. Mas são garrafas muito boas. O nitrogênio fica aqui dentro durante um dia. Então, percebam, estamos usando nesse trabalho supercondutores, também sintetizados no final do século passado e disponibilizados industrialmente, também agora só na virada do século, novos materiais, ímãs, que já são uma característica da disrupção necessária ou proposta pelo Schumpeter. Estamos trabalhando com mobilidade urbana, que é uma necessidade, sem dúvida, de mercado. O mercado está ávido por melhoria de mobilidade urbana. E a indústria, ela está crescendo. Chama a atenção, por exemplo, os ímãs de terras raras. O Brasil está inaugurando esse ano a primeira fábrica brasileira de ímãs de terras raras. Existem fábricas de ímãs de terras raras no Japão, na Alemanha, na China, mas aqui no Brasil não, e nós temos o material para fazer isso. Então, tudo aquilo que se colocou inicialmente, teoricamente, em termos de disrupção tecnológica, da necessidade de mercado, de indústria, está presente. E, bom, pessoas. Na universidade, temos as pessoas, né? Mas para o conhecimento técnico, né? E precisa também as pessoas que conseguem levantar dinheiro. Daqui a pouco falamos sobre isso. Então, está aqui o desenhozinho, mais ou menos, da evolução do projeto. Inicialmente, um modelinho reduzido, aqui presente, depois já em escala real dentro do laboratório.
em escala real fora do laboratório e essa luta pelo primeiro produto, colocado dentro da escala TRE. No dia 1º de outubro de 2014, nós inauguramos o protótipo. Eu trago aqui, em seguida, iniciamos visitas abertas ao público. Essas visitas iniciaram um ano depois da inauguração, em outubro de 2015, e foram até março de 2020, só terminaram por conta da Covid. Assim mesmo, transportamos mais de 20 mil pessoas registradas num livro de presença. Eu não estou mentindo, eu tenho como comprovar isso. Então, esse fato de termos transportado essas pessoas nos garante o nível 7. O nível 6 foi no momento da inauguração, operou, mas continuamente, durante aqui um período de praticamente 5 anos, e transportando um número significativo de pessoas, só veio graças a esse esforço interrompido com a Covid. Eu trago um filme porque ele diz mais do que qualquer coisa. Vamos ver. A necessidade de transporte urbano eficiente, não poluidor, com custos de implantação e manutenção competitivos, faz parte das prioridades do mundo moderno. No Brasil, por exemplo, 80% da população vive em cidades. A tecnologia Maglev Cobra propõe um veículo de levitação magnética com custo de implantação da ordem de 1/3 do necessário para um metrô, mais econômico que o monorail e comparável a um VLT. Para obter a levitação, o sistema emprega supercondutores de elevada temperatura crítica e ímãs de terras raras. Esses materiais só foram produzidos a partir do final do século passado. Ainda não existe, até a presente data, um veículo do tipo aqui proposto em uso comercial, o que lhe confere originalidade, oportunidade de inovação e crescimento tecnológico. A tração é obtida por ação de um motor linear, tecnologia que também abre novas portas para o parque industrial brasileiro. Por não depender de aperto mecânico, o Maglev Cobra, além de menor consumo energético, não produz poluição sonora, podendo se harmonizar com a arquitetura das cidades em vias elevadas, apresentando uma imagem futurista dos locais onde for instalado. A UFRJ, através da COP, com a participação da FAPERJ, BNDES e empresas privadas, desenvolveu o protótipo aqui apresentado. Bem, aqui colocando a história num gráfico, de 2000 a 2014, nós tivemos realmente um crescimento vertiginoso, que foi culminado com a inauguração do veículo no último dia de uma conferência internacional, que é tradicional, sobre mancais magnéticos, sobre veículos de levitação magnética. Foi a 22ª edição. Na verdade, a primeira conferência de veículos de levitação magnética é de 1977, ocasião que não existiam nem os ímãs, nem os supercondutores que nós empregamos. Nesse desenvolvimento foram empregados 17 milhões de reais, oriundos de FAPERJ, BNDES, empresas privadas, Valorec, White Martins, e OAS também colaborou, realmente de uma forma invejável, muito mais rápido do que qualquer projeto chinês ou coreano. Demos um banho, realmente, nessa velocidade de desenvolvimento e pelo custo também. 17 milhões pode parecer muito, mas se for dividido num período aqui de 14 anos, veja que não acaba não sendo tanto assim em função das pessoas envolvidas. Então, fomos aqui do nível 1 ao nível 6. Acontece que, de 2015 para cá, a economia vem decaindo,
principalmente o aspecto industrial, e os recursos para pesquisa e desenvolvimento também. Mesmo assim, nós conseguimos, pela operação do veículo, chegarmos a uma qualificação de nível 7. Felizmente, a luta foi dura desde 2015 até agora, mas felizmente, com o edital da FAPERJ de mobilidade urbana, nós tivemos aprovado em dezembro de 2021 o projeto intitulado, de nome bastante sugestivo, Maglev Cobra da Universidade para a Sociedade. A FAPERJ alocou 3 milhões de reais, que vai colocar o Maglev para funcionar, e eu espero também que sirva para botar as engrenagens brasileiras também para funcionar, porque vai ser um óleo, no caso o dinheiro, colocado nas engrenagens certas. Nós vivemos colocando óleo em lugar errado. O que pretendemos fazer? Tornar o nosso veículo, que foi um veículo artesanal, feito pela Olos, uma empresa incubada da UFRJ, mas um trabalho, tipo um casaco que a minha avó fez para mim, muito artesanal. Nós queríamos tê-lo com uma produção industrial que possa ser replicado quantas vezes necessário. Vamos melhorar o sistema de tração, que verificamos que é possível, e passar para uma operação diária, o que nos vai garantir o estágio 8. Ainda não chegaremos no produto final. E porque sabemos que o investimento para se chegar no produto final não pode continuar sendo de agências de financiamento, nem de projetos de P&D. É preciso realmente a garra de um investidor que veja nisso daí um negócio. Para tornar isso daí mais viável e até como um reconhecimento oriundo da Covid, por que o projeto não vai para frente? O que está nos faltando? Nós discutimos bastante, encontramos um colega de Santa Catarina, que a especialidade dele é realmente negócios, e fundamos uma empresa, a Maglev Company Brasil, tudo em acordo com a propriedade intelectual da universidade, e já contamos com memorandos de entendimento com a empresa Aeromóvel, que faz aquele veículo que vai ser implantado agora no aeroporto de Guarulhos e já está implantado no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, com a Equacional, que é uma empresa paulista que fabrica motores lineares, e a Cirrus, que é uma empresa carioca, empresa nativa da COP, para nós chegarmos naqueles objetivos de ter um produto industrializado. Estamos aqui na Rio Innovation Week, pertinho da onde está essa apresentação, tem um stand. Eu não posso estar aí, justamente por causa da Covid, mas existem bons alunos meus que estão representando e podem tirar outras dúvidas, se for o caso, ou estabelecemos um contato. Efetivamente, estamos precisando de investidores com vontade de colocar recurso nesse projeto, que, na minha opinião, não vai ter concorrente. Nem outros veículos de levitação magnética conseguem ser tão bons quanto esse que nós estamos propondo. Agora, muito importante nós refletirmos um pouco sobre o problema da inovação tecnológica no Brasil. O que acontece em inovação tecnológica no Brasil? Aqui, nós estamos muito bons, pelo menos na universidade, em transformar dinheiro em conhecimento. Nós publicamos, o Brasil, em geral, publica bem, comparado internacionalmente. Agora, o desafio é transformar conhecimento em dinheiro. Isso daí se chama inovação. E aí a coisa em questão não é o paper, é a patente. E, de uma forma geral, o Brasil está fraco em patente.
o projeto Maglev Cobra já tem 3 patentes aprovadas pelo INPI e temos mais outras 3 patentes submetidas. Mas o que acontece com o brasileiro, né? Será que nós nascemos para ser águia ou para ser galinha? Possivelmente vocês conhecem esse livro do Leonardo Boff. Essencialmente, diz que a galinha fica a vida toda ciscando o chão e nunca alça grandes voos, como a águia. Se bem que essa coisa de águia não é muito agradável, né? O que se vê no mundo hoje em dia é a China e os Estados Unidos brigando para ser águia. Será que é tão bom assim ser águia? Ou será que nós, brasileiros, não podemos nos inspirar em outra ave? Eu acredito que algo realmente inovador, porque brigar para ser águia, isso é antigo, né? Isso é pré-histórico. E temos o tuiuiu. O que tem o tuiuiu de especial? Olha que ave linda. Abre asas de 3 metros de extensão. Tem uma altura de 1,60 m. Permite voos de centenas de quilômetros. E outro detalhe interessante, o macho e a fêmea cuidam da prole. Não é uma obrigação só da mãe, como em muitas aves. E ela está espalhada não só no Pantanal, para todo o Brasil. Então, pode ser uma ave que nos inspire. Em vez de sermos águia, vamos ser tuiuiu. Vamos ser amado em lugar de temido. Vamos ser admirado em lugar de referenciado. Vamos ser feliz em lugar de poderoso. E eu finalizo essa reflexão também com uma imagem icônica. Como nós começamos com o Davi e Golias, tem outra muito interessante, que é essa daqui. Olha só, o jogo de frescobol. O jogo de frescobol foi desenvolvido no Rio de Janeiro, no século XX, nas praias cariocas. É o único jogo, eu acho que desenvolvido no Brasil. E é o único jogo em que um não tenta derrubar o outro. Os outros demais esportes, a tentativa é derrotar o adversário. No frescobol, não. E olha que bonito, um jovem rapaz joga com uma jovem moça. E estão se divertindo com esse esporte, diferente de qualquer outro. Isso é brasileiro. Essa imagem pode ser realmente um ícone para a ideia da inovação, isso é uma inovação, o frescobol, tecnológica brasileira. Uma outra mentalidade de ser humano, que está sendo necessária para a humanidade se manter viva. Finalmente, chegamos aqui graças a muitas pessoas. Eu começo com o professor Roberto Nicolski, que me introduziu a levitação. Mas são muitos colegas, muitas pessoas. Eu, quando comecei a botar isso daqui na folha de papel, chegou um momento que eu vi que eu estava colocando só a pontinha de um iceberg. São muitas outras pessoas que colaboraram para chegarmos nesse projeto. E isto me reporta a conclusão desse trabalho, que o desafio da inovação tecnológica ele revela novos talentos e mercados, e é um caminho certo para superar problemas sociais e econômicos, o que nós estamos vivendo aqui no Brasil de uma forma dolorosa. 1/3 da população depende de auxílio sem condições de trabalhar. E como é que vai se resolver isso? É com tecnologia, com inovação tecnológica direcionada. Eu agradeço a atenção de vocês, termino também com essas belas fotos que trazem sempre as cores da bandeira do Brasil. O verde, o amarelo e o azul e branco estão em todas essas fotos. E especialmente essa daqui, fotos até que fui eu que tirei, todas essas.
Essa daqui em especial me agrada muito, porque coloca a Serra dos Órgãos, com essas montanhas de granito, trazendo também no contorno dela, irregular, uma mensagem bem conhecida, que é a que diz que Deus escreve reto por